Hoje a gente vai falar sobre primeiro o aparato cardiovascular e depois sobre o sistema linfático. O que é o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular é um sistema de bombeio e condução de sangue e linfa. Qual a função do sistema cardiovascular? A função do sistema cardiovascular se resume somente a transporte. Mas transporte de quê? Transporte de gases, transporte de nutrientes, transporte de metabolitos. Então, ele vai fazer o intercâmbio de substâncias entre o corpo e vai retirar as substâncias ruins, levar aos locais que elas vão ser retiradas. Qual a composição do sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular é formado por uma bomba e uma série de tubos de condução. O que são esses tubos de condução? São artérias, capilares, veias e eu não coloquei aqui os vasos linfáticos, certo? O que é a bomba? A bomba em si é o coração. O coração tem a função de impulsar o sangue de um sistema de baixa pressão, que é o retorno venoso, para um sistema de alta pressão, que é o nosso sistema arterial. Então vamos começar a falar do nosso coração, certo? Coração. Quando a gente viu em anatomia, a gente já aprendeu todas as partes do coração, ventrículo, aurícula, e como a gente também já viu músculo estriado esquelético, a gente já sabe que existe um endocárdio, um epicárdio, um pericárdio. Então a gente já conhece praticamente tudo, certo? Coração. O coração é a nossa bomba. Essa bomba é formada por 3 componentes. O primeiro componente é o nosso músculo cardíaco. Lembram da característica do músculo cardíaco? Célula em formato de Y, núcleo central, discos intercalares e as nossas estriações. Certo? Essa é a nossa característica do músculo cardíaco. É uma célula mononucleada, com formato de Y, que vai apresentar discos intercalares. O que são os discos intercalares? Os discos intercalares são uniões do tipo comunicante, que vão permitir a passagem de íons rapidamente através dessa membrana, fazendo com que o coração se despolarize mais facilmente, certo? Então esses discos vão fazer que haja uma taxa de difusão muito grande aqui, fazendo com que a despolarização ocorra de forma rápida e simultânea, certo? O segundo componente do coração e sistema cardiovascular que a gente estuda é o tecido fibroso. O que é esse tecido fibroso? O tecido fibroso se diz que existe um esqueleto fibroso dentro do coração. E ele corresponde aos locais de inserções das válvulas cardíacas, que são tricúspide, mitral, aórtica e pulmonar, e todas as estruturas relacionadas a elas. Por exemplo, as cordas tendinosas, as válvulas propriamente dita, que são os componentes das válvulas, que se a gente lembrar, tricúspide por quê? Porque vai apresentar 3 válvulas, e mitral porque vai apresentar 2 válvulas. Aí depois a gente tem a aórtica e a pulmonar, que são válvulas que também são tricúspides, só que elas vão barrar a passagem de ventrículo à artéria aórtica ou artéria pulmonar, certo? E a terceira porção do coração, que é o nosso sistema de condução. Quais são os componentes do sistema de condução? Vamos desenhar ele aqui. Posso apagar? O nosso sistema de condução é o famoso sistema de própria condução, o sistema elétrico do coração. Quem lembra, a gente estudou em anatomia que ele começa nódulo sino-atrial. Sistema de condução. A gente aprendeu também que esse nódulo sino-atrial ele produz de 60 a 100 pulsos por minuto. Entre o nódulo sino-atrial e o nosso segundo nódulo, que é o nódulo aurículo ventricular,
existem fibras. E essas fibras são denominadas fibras internodais. Fibras internodais. E daqui também vai partir um feixe de fibras que vai para a aurícula esquerda, certo? Da fibra vai nascer o nosso, do nódulo vai nascer o nosso HH, que é o haz de His. E do haz de His? O HH é o quê? Haz de His. E desse haz de His vai nascer uma banda direita e uma banda esquerda. E dessas bandas vão nascer as nossas fibras de Purkinje, que vão inervar toda a massa ventricular, certo? Qual a diferença? Qual é o nódulo mais importante? A gente viu na anatomia que o nódulo mais importante é o símbolo auricular. A capacidade de produção de pulso do nódulo auriculoventricular é de 40 a 60 batimentos por pulsos por minuto. E depois a gente tem as nossas fibras de Purkinje, que elas têm a capacidade de produzir pulso também. Só que quando chega ao ponto que a pessoa tem esses dois nódulos falhos e chega a fibra de Purkinje, essa pessoa tem uma bradicardia severa, porque as fibras de Purkinje produzem de 15 a no máximo 40 pulsos por minuto. Qual a característica dessa célula? Vamos lá. A aparência dela com relação às demais células cardíacas é a mesma. O que vai mudar? O que vai mudar aqui é que, como é uma célula especializada em condução, ela vai ter ausência de filamentos contráteis. A presença de filamentos contráteis nessa célula é muito menor. Você vai ver estriações, mas você vai ver em muito menor quantidade comparado a uma célula cardíaca normal. A função dessa célula é só conduzir impulso. Então ela perde filamentos contráteis e se especializa em somente conduzir impulso. Isso é lâmina de prova prática. Aonde que está isso aí? Sempre cai. Fibra de Purkinje. Ah, tá. É verdade. Você vai ver um feixe de miocárdio, por exemplo, assim, e no canto desse miocárdio vai ter um emaranhado de fibra diferente. Esse emaranhado de células seriam as fibras de Purkinje. Não, dependendo do corte, você vê ela exatamente assim. Você vê um monte de células. Generalidade de artérias e veias. As artérias e veias, elas têm uma composição... Será que você está vendo? Está conseguindo ver? Artérias e veias têm uma composição muito parecida. Muito parecida. Ela tem basicamente as mesmas túnicas. O que vai mudar de um para o outro vai ser a espessura e os elementos presentes em cada túnica. Elas vão apresentar primeiro a primeira túnica e a que vai estar em contato com o líquido. É a túnica endotelial ou interna. Túnica endotelial ou interna. Ou, no caso, túnica interna. Desculpa. Túnica interna. A nossa túnica interna, ela é formada por 3 componentes. O componente mais interno dessa túnica, que é o que vai estar em contato com o sangue, é o nosso endotélio. O que é endotélio? Endotélio é uma camada de tecido epitelial plano simples, que tem a função de facilitar a difusão. É chão de prova, sabe? Endotélio, tecido epitelial plano simples. Mas eu acho. Função do epitélio plano simples: facilitar a difusão. Segunda parte da nossa túnica interna. A túnica interna, ela tem uma segunda parte chamada lâmina basal.
Que se for considerar, é até meio óbvio que se tem um epitélio, ele tem que estar inserido em algum lugar. Então o epitélio se insere na nossa lâmina basal. O que é a lâmina basal? A lâmina basal é tecido conjuntivo. Lembra que a gente já viu? Depois a gente tem uma capa. Eu não entendi aonde que ele vai se inserir nessa lâmina basal. Não entendo. O A lâmina epitélio- basal, a parte mais em contato com o sangue É o endotélio. é o epitélio simples. Isso. Para baixo do epitélio simples tem a lâmina basal. Que Quando é a gente estudou tecido conjuntivo, a gente viu, quando a gente viu epitélio, a gente viu lâmina basal. A gente divide o viu que para conjuntivo. todo epitélio tem que haver uma camada de célula abaixo dele para sustentar. Geralmente esse tecido que está abaixo é tecido conjuntivo, principalmente laxo, certo? Por quê? Porque ele vai ser altamente vascularizado e ele vai ter a presença também de fibras. E essas fibras vão manter o epitélio no lugar, certo? Vamos então. Lâmina basal é a lâmina que vai sustentar o endotélio. Sustenta endotélio. Depois a gente vai ver para nossa terceira parte, que é a porção subendotelial. Subendotelial, por quê? A pergunta que caiu na prova do mês do ano passado era que tipo de epitélio reveste os vasos sanguíneos. Aí tinha epitélio plano simples e parente endotélio. Cadê a Bia? A Bia está em casa estudando. Capa subendotelial. Na capa subendotelial, a gente vai ter as nossas fibras. Que tipo de fibras? Na maioria das vezes são fibras reticulares ou fibras elásticas. Essa parte subendotelial, ela tem um segundo nome. Ela é chamada de lâmina elástica interna. Aonde a gente vai ver essa lâmina elástica interna bem desenvolvida? Nas artérias elásticas. Todas as artérias elásticas apresentam uma lâmina elástica bem desenvolvida, muito bem desenvolvida. Tão desenvolvida que ela chega a se confundir com a lâmina elástica externa, devido à abundância desse tipo de tecido. Vamos à segunda túnica. O segundo componente de artérias e veias é a nossa túnica média. Túnica média. Vamos fazer de outra corzinha. Não, significa que vocês falaram da porção Subendotelial, também conhecida como membrana elástica interna. É onde vai ter fibras elásticas na túnica interna. A segunda parte que a gente vai ver é a nossa túnica média. A túnica média, ela geralmente é formada por músculo liso. Músculo liso. Por que músculo liso? Lembrando, músculo liso é involuntário. Então, tem músculo liso para que o nosso sistema nervoso autônomo seja capaz de controlar essa musculatura. A gente não tem poder sobre a contração dos nossos vasos. Conscientemente, não. Só o nosso sistema nervoso autônomo. E qual é a segunda parte dessa túnica média? É a nossa lâmina elástica externa. Todas as artérias e veias têm lâmina elástica? Sim, todas têm. O que diferencia é a proporção de fibras elásticas. Algumas são quase nenhuma quantidade e as outras possuem uma quantidade muito abundante, certo? Depois a gente vai para a nossa túnica externa. O nosso terceiro ponto é túnica. Então, da túnica média, você precisa saber dessa lâmina elástica externa, que ela é muscular lisa, é isso? Sim. Depois a gente vai ver especificamente a túnica média de cada uma, que é a túnica média que vai ditar a diferença entre as artérias, vai ser a nossa túnica média. Diferenciação das artérias. Nas veias, o meio de diferenciação vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque existem essas três capas? Sim, existem. Se podem notar? Sim, com microscópios potentes.
Os microscópios que a gente tem não possibilitam isso. Por quê? Porque nas veias as capas são muito pequenas. Então, para distinguir tipos de veias, vão ser utilizados o diâmetro da veia, certo? Então, para a artéria, composição da túnica média, para a veia, diâmetro, calibre. Como é formada a túnica externa? A túnica externa, ela geralmente é fibrosa, externa ou adventícia. Barra adventícia. Ela geralmente é tecido fibroso, tecido conjuntivo, formada por... Ela pode se chamar túnica adventícia ou externa? Por tecido conjuntivo. Sendo formada por tecido conjuntivo, ela vai ter uma formação de células do tecido conjuntivo, no caso fibroblastos, e vai formar como se fosse uma capa que se pode notar. Se você chegar na morgue e mexer, você pode descolar a túnica adventícia das artérias, certo? O que tem de curioso aqui? Lembrando, os vasos, eles nutrem o restante do corpo. Como se nutrem os vasos? Que estruturas vão nutrir os vasos? Isso aqui é questão de prova. Nessa túnica externa existem duas estruturas. Uma é chamada vasa vassorum. Essa ela mostrou. O vasa vassorum vem do latim e quer dizer o vaso dos vasos. Então, nessa túnica externa vão estar contidas os vasos que vão nutrir as paredes desses vasos, certo? E a outra estrutura que é importante é chamada nervi vasculares. Então, Rodolfo, rapidão. Se cair a pergunta sobre vasa vassorum, como é que pronuncia? Vasa vassorum. Perguntando sobre a nutrição dos vasos. Sim, ele tem a função de nutrir os vasos e ele está localizado na túnica adventícia dos vasos. E os nervos vasculares são os nervos vasomotores. Eles têm a função de inervar os vasos, de fazer com que os vasos recebam os pulsos, os impulsos e os estímulos que vêm do nosso sistema nervoso autônomo, certo? Então esse aqui é responsável por vasoconstrição, vasodilatação é reflexo, no caso, como a vasodilatação é o processo de relaxamento do músculo, a gente não considera um impulso. Então o impulso que vem mesmo é geralmente o de vasoconstrição, certo? E agora vamos entrar primeiramente em artérias. Vamos falar especificamente Essa vasa vassorum. Ela nutre também artérias e veias? Artérias e veias. Vou desenhar o vaso vassorum, vamos lá. De vermelho a gente vai ter o nosso vaso, certo? Qualquer vaso que seja. O vaso de azul é a nossa capa adventícia. E nessa capa adventícia tem um vaso pequeno que vai direcionado à parede do vaso. E esse vaso pequeno que vai para a parede do vaso é o nosso vasa vassorum, certo? Deu para pegar mais ou menos com o desenho? Bem rústico mesmo, mas é isso. É um vaso que fica envolto nessa capa de tecido conjuntivo e se direciona à parede do outro vaso. Vamos então falar de artérias. Artérias elásticas. As artérias elásticas têm esse nome porque elas têm uma camada elástica muito grande. Por que isso? As artérias elásticas geralmente são as artérias que se localizam próximo ao coração. Como elas estão próximas ao coração, elas vão sofrer uma pressão imensa. E para suportar essa pressão, elas têm que dilatar, certo? Como a gente vai ver uma artéria elástica na lâmina? A gente tem a nossa lâminazinha aqui. Dica para a artéria elástica. A artéria elástica você nunca vai conseguir ver ela inteira na lâmina. Você sempre vai ver um pedaço. Então se você viu um pedaço mais ou menos assim, você pode ter certeza que é a artéria elástica. Aqui nessa primeira camada vão estar as nossas células endoteliais. Aqui seria o endotélio. Depois do endotélio, a gente vai ter a lâmina elástica interna. A lâmina elástica interna, ela
Lâmina elástica interna. Depois da lâmina elástica interna, a gente vai ter uma capa de células musculares lisas. Quantas capas? Depende da artéria. Pode ser uma, duas, três, várias. Você está falando da, desculpa, do Artéria elástica. elástico, né? O que é esse verde aí? Membrana elástica externa. Lâmina elástica interna. E depois a gente vai ver uma lâmina elástica externa bem desenvolvida. Então, peraí, desenha aí. Essa estrutura que você está desenhando aí é tudo da artéria elástica, né? Sim. Tá tão bonito, né? Um deles fica lindo, ninguém aqui tá lindo. E aqui a gente tem a nossa capa adventícia. Na lâmina dá para ver assim? Sim, dá para ver perfeitamente todos os componentes das túnicas. O que vai dar aqui a nossa artéria elástica? Primeira dica, a artéria elástica ela geralmente não cabe na lâmina. Por quê? Porque a artéria elástica geralmente é a aorta. E a aorta ela tem um calibre de 2 a 3 centímetros. 2 a 3 centímetros, a lâmina tem 1,5 cm, se eu não me engano, de tamanho. Então você não consegue pôr a aorta inteira na lâmina. Outra dica, você viu que tem menos músculo do que fibras elásticas? Você viu que a camada muscular está muito bem desenvolvida? Não é elástico, já é artéria muscular. Então, observou, tem muitas fibras elásticas? Artéria elástica, sem dúvida. Então, vamos colocar aqui, artéria elástica. Repete isso aí de novo para mim. O que diferencia a nossa artéria elástica? Primeira característica, na túnica interna, a lâmina elástica interna é bem desenvolvida. Às vezes, tão desenvolvida que ela se confunde com a lâmina elástica externa. Por quê? Porque às vezes a capa de célula muscular é bem pequena e dependendo do corte, as fibras sobrepassam por cima das células musculares, certo? Então, você tem uma lâmina elástica interna bem desenvolvida, você vai ter uma capa de músculo liso e uma lâmina elástica externa gigantesca. Depois a gente vai ter a capa adventícia, que é o nosso tecido conjuntivo, certo? Então falamos de artéria elástica. Característica, lâminas elásticas bem desenvolvidas. Isso é a principal lâmina elástica externa, né? As duas são bem desenvolvidas. Depois, Só que a externa é mais. sim, a externa é mais. Outra dica, não cabe na lâmina. Claro que se ele pegar uma horta de rato e colocar, é sacanagem. É, mas você vai ter que reconhecer pelas lâminas elásticas, certo? Eu não seria capaz de fazer isso. Peraí, calma, gente. Você acha que não? Sim. Quais são as artérias que são do tipo elástica? A aorta e as nossas artérias pulmonares. Só elas? Sim. Por quê? Porque são elas que estão próximas ao coração. São elas que vão sofrer com a força de bombeio do coração. Então as fibras elásticas têm função de amortecer e dar capacidade de dilatação para essas artérias, certo? Podemos ir para frente? Segundo tipo de artéria são as nossas artérias musculares. As artérias musculares recebem esse nome porque a túnica média delas é composta quase que exclusivamente por músculo liso. Então, musculares, porque na lâmina média a gente vai ver músculo liso. Como a gente vai ver uma artéria muscular? Endotélio em vermelho. Vai ter lâmina elástica interna?
Com certeza. Bem pequenininho. Vai ter túnica média? Sim. Qual a diferença da túnica média desse tipo de célula para a túnica média das outras? É mais célula muscular. Nossa, eu acho. Músculo liso. Tem lâmina elástica externa? Tem. Mas outra vez ela vai ser e a nossa terceira parte é a nossa, de novo, túnica adventícia. Essa é a nossa artéria muscular. Então, é artéria muscular porque a maior parte da túnica média dela tem músculo liso. Ela é quase toda composta por músculo liso. Certo? E a alimentação também. Tem mais coisas. Mas você vai ter e várias coisas. Vamos lá. Espera aí, Vamos escrever a característica aqui. Túnica média composta quase exclusivamente por músculo liso. Quase exclusivamente por músculo liso. Por que quase? Então, porque na tem lâmina lâmina vai elástica. aparecer Na mais lâmina você vai ver praticamente só Só músculo. músculo liso. Você vai ver o endotélio, que é fininho, dá para perceber. Um pouquinho de fibra elástica, músculo. Outro, quase nada de fibra elástica e a capa adventícia. É isso que você vai ver no microscópio. Bem assim mesmo, dá para ver no microscópio tudo. Ô, Rodolfo, depois você preparar pra gente, mais como um repasso mesmo, várias lâminas pra gente ficar visualizando, estudando. Pré-parcial. Antes do parcial a gente faz Então, fechou. um laminário e vamos. Qual a outra artéria? As outras artérias são as arteríolas e as pequenas artérias. Só um pouquinho, deixa eu... Vamos então às nossas queridas Peraí. artérias musculares. Capilares agora, né? Não, agora a gente vai para arteríolas e artérias pequenas. Desculpa, arteríolas. Agora, Quase vamos... exclusivamente por músculo liso. Isso. É praticamente a parede da artéria muscular é quase toda músculo. Por isso o nome, artéria muscular. O nosso terceiro tipo de artéria são as arteríolas e as artérias pequenas. Qual a diferença? Isso aqui é decoreba. A diferença é a luz? A diferença é quantidade de camadas de músculo liso. As arteríolas têm 2 capas de músculo liso. E as artérias pequenas apresentam de 3 a 8 capas de músculo. Isso aqui é para teoria. Para a prática você vai ver a artéria elástica e a artéria muscular. Então existe uma diferença também entre as artérias pequenas e as artérias. Sim. Já 3, quantidade de capas de músculo liso. Estou já organizando. Outra coisa que eu A tenho... artéria pequena é o mesmo de capilar ou não? Não, É diferente? Ainda tem capilar. não. A ordem é artéria elástica, artéria muscular. Artéria pequena, arteríola, capilar, vênula, veia... voltando até chegar na veia cava, que é a denominada veia grande, que desemboca no coração. Certo? Outra coisa que a gente tem que acrescentar. As arteríolas controlam o fluxo sanguíneo. Certo?
É aqui que existe o controle local de fluxo sanguíneo. Então, se um órgão está recebendo sangue demais, ele contrai as suas arteríolas para que diminua a passagem de sangue para ele mesmo. Se você está num lugar extremamente frio, o seu corpo contrai as arteríolas das extremidades para que a temperatura se consiga manter normal nos órgãos vitais, certo? Então, o controle de fluxo sanguíneo é feito pelas arteríolas. E é isso que a gente tem que falar sobre Deve ser questão de prova, né? Parece. A gente grifa. E agora a gente vai para os capilares. Os capilares são os vasos mais finos e são os vasos que têm maior quantidade no nosso corpo. Lendo o livro, você vai ver que, se você contar, estima-se que existam aproximadamente 84 mil quilômetros de capilares dentro do seu corpo. Isso dá para ir até na Lua, mais ou menos. Então vamos a capilares. Aqui vai ser daqui um médico também. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Posso fazer? Pode. Me diga uma coisa, esses vasos. Arteríolas. A arteríola. O cara tá com muito calor. Ela pegou como? Na verdade, quando a pessoa sente muito calor, o fluxo sanguíneo para as extremidades ele é totalmente aberto. Então as arteríolas se encontram dilatadas para que o sangue periférico aqueça e se aqueça a porção periférica do corpo, não causando o aquecimento dos órgãos que têm atividade enzimática. Para quê? Para que essas enzimas, que são proteínas, não desnaturem. Certo? Capilares. Quem vai ser médico? Vai daqui. São Rodolfo, pergunta se ele entendeu. São os vasos mais finos. Eles têm uma célula de diâmetro. O diâmetro dos capilares, na maioria das vezes, é menor que o diâmetro dos eritrocitos. Então, quando o eritrocito passa, ele distende a parede do capilar, geralmente. Certo? Como que é o capilar? O capilar geralmente é formado por uma célula, que vai ter o núcleo e vai estar assim. A célula do capilar tem o formato de anel. Ela tem o núcleo, o citoplasma e o sangue, e o eritrocito flui aqui no meio, da nossa hemácia. Certo? Esse é o nosso capilar. Existem capilares com uma célula. Alguns têm mais de uma célula na conformação. Sobre a função deles. Certo? O São os capilar, capilares? ele tem função de difusão. A função dele é fazer trocas gasosas e troca de metabólitos. Local onde se realiza dois pontos. Metabólico. Troca gasosa e troca de metabólitos. O que são metabolitos? São nutrientes, são restos do nosso metabolismo, são todas as substâncias em geral que se difundem através do sangue. Por exemplo, glicose pode ser nossa amônia, pode ser ácido úrico, tudo isso. E esses capilares vão fazer essa troca. Por exemplo, no rim existem vários capilares. E a função desse leito de capilar renal é fazer com que se possibilite a filtração do sangue, que o tecido renal consiga extrair tudo que ele tem que extrair e excretar, certo? Eu acho que tem mais 2 lugares, é porque eu vi uma pergunta parecida sobre veia porta. Sistema portal a gente vai ver mais pra frente. A gente estuda sistema porta com os órgãos. Mas geralmente os órgãos que tem sistema porta que a gente pode citar é o fígado e a hipófise, certo? Tem o sistema porta hepático e o sistema porta epifisário e hipofisário. Capilares. Sabendo funções, a gente entra outra vez em tipos. Os capilares eles se apresentam em 3 tipos, certo? Posso apagar aqui as funções? Eles são classificados em capilares, primeiramente, contínuos. Por que contínuos? Porque tanto o
o endotélio quanto a membrana basal desses capilares é contínua. Ou seja, não existem falhas, não existem descontinuidades. Contínuas a gente coloca endotélio e membrana basal contínua. Lâmina basal também, né? Sim, membrana basal. Não entendi, como assim contínuo? Vamos lá. A gente tem o endotélio, que é o plano simples, e a gente tem uma lâmina basal que vai manter esse endotélio, certo? Os dois não possuem orifícios, não possuem meios de passagem. Esses capilares contínuos são características de sistema nervoso. Lembra que o sistema nervoso tem uma barreira hematocefálica? São característicos de músculo. Tem mais um. Pele. Sistema nervoso central. Sistema nervoso, músculo, pele e pulmões. Por quê? Porque eles formam uma barreira de difusão. Porque tudo que está por aqui tem que se difundir diretamente pelo endotélio e pela lâmina basal. Porque assim você aumenta a capacidade de filtro das substâncias que passam. Certo? Segundo tipo, fenestrados. Fenestrados. Fenestrado, com F. Fenestrados vem do italiano fenestra, que quer dizer janela. A janela seria um espaço no endotélio. Ou seja, a gente teria, vamos colocar o capilar aqui, uma célula endotelial assim, e você teria um espaço aqui. Esse espaço aqui seria a nossa fenestração. Ele está aí para facilitar a difusão, para que as substâncias não tenham que atravessar diretamente pelas células endoteliais, e sim algumas substâncias através dessas fenestrações, desses espaços que são feitos exatamente para facilitar a difusão de líquidos através dele, certo? Líquidos e substâncias. Então esse fenestrado é só o espaço. Sim. Onde que a gente vai ver esses capilares fenestrados? Explica novamente aí a função. A função desses fenestrados. A característica dele é que ele vai apresentar espaços ovais, certo? Espaços ovais? Fenestrações são espaços ovais. Por exemplo, a gente vai ter, considerando que isso é um vaso cortado assim, ele teria como se fosse uns espaços ovais na parede, que vão fazer com que as substâncias se difundam não pelas células que estão em volta, mas sim por esses espaços. E esses espaços foram denominados fenestrações. Então, por isso recebe o nome capilar fenestrado, certo? Onde eles são característicos? Eles são característicos em locais de secreção, então, glândulas endócrinas, e alguns outros lugares. Por exemplo, onde existe absorção de líquido. Exemplo, intestino grosso, certo? Glândulas endócrinas e locais de absorção. Aqui entraria rim também, certo? Rim, intestino grosso, intestinos, todo local de absorção e de secreção vai ter esse tipo de capilar. A bíblia também. Oi? A bíblia também. Capilares fenestrados, sim. Porque tem que ajudar a retirar a água do líquido da vesícula para fazer com que ele seja mais concentrado. Pode também. Quem não tem vesícula tem problema com lipídio porque
o produto da secreção do fígado, ele chega a ser 100 vezes menos concentrado em produto do que o que é secretado e, no caso, extraído da água da vesícula. São os capilares. Essas coisas aqui, esses tipos de capilares, caem na teórica? O que é que acaba essa teoria? Cite os 3 tipos de capilar. Ah, tá. Mas não cai essas assim. Fala o que é um sinusoide. Sinusoides também são conhecidos como capilares descontínuos. Por que descontínuos? Porque tanto o endotélio quanto a membrana não vai ter continuidade às vezes. Então você tem um capilar aqui, um espaço, aqui, outro espaço, espaço, espaço assim. Onde? Né? Sim, isso são sinusoides. Ele é totalmente descontínuo. Eles são seios de captação, tanto de líquido quanto de linfa. Onde a gente vai ter sinusoides? Baço, fígado e medula óssea. Locais de produção hematopoética. Centros de produção hematopoética. Então pode perguntar também assim, né? Onde se encontra essa... Sim. Sinusoide. Então, baço, fígado, médula, ósseo. Esses são os locais. As células não têm uma continuidade e nem a membrana. Ela tem espaços. O que seriam sinusoides? Seria um capilar com fenestração e sem membrana basal. A membrana basal dele não existe em todo o processo. Você vai ver sinusoide. Vocês já tiveram prática de cardíaco? Então vocês já viram que o sinusoide é um leito onde tem um monte de células. E você vê as barreiras dele bem delimitadas. Já tivemos. A gente não teve porque perderam a chave do laboratório, lembra? Outra coisa que a gente tem que acrescentar quando fala de capilar é falar de uma população celular específica. Junto com os capilares existe uma população celular chamada pericitos, que no meu livro, e quem foi à aula ouviu falar de pericito. Os pericitos são células que são mesenquimáticas. Vamos lá então. Pericitos. Como eu já disse, ele é uma população celular associada aos capilares. Eles são células mesenquimáticas. O que eu quero dizer quando eu falo que é célula mesenquimática? Que ele é ainda uma célula tronco tipo adulta. Ele ainda tem uma capacidade de diferenciação, certo? A principal função do pericito é contração. Ele tem função contrátil. Ele vai contrair e modular o fluxo sanguíneo dentro dos capilares. Mas não existe só função contrátil. Eles têm função de sustentar o vaso. Sustentação. E ele regula também, né? Sim, regula o fluxo. Sustentação, regulação e contração. E a quarta e última função é uma função muito importante, que ele é capaz de reparar tanto o tecido endotelial quanto o tecido de estruturas adjacentes. Por exemplo, ele é capaz de reparar uma porção de músculo que foi lesada. Se existe uma população grande de pericito, ele pode se diferenciar em células musculares. Repara o vaso e alguns tecidos adjacentes. Então, dá para ver que essa célula é bastante importante. Chance dela cair na prova? Total, sempre pergunta. A contração é do que, Rodolfo? Eles são células que se contraem. Por exemplo, vamos dar aqui. Aqui a gente tem o nosso capilar. E a gente tem um pericito em volta. O pericito envolve esse capilar inteiro. O pericito se contrai. Aí ele faz com que o vaso
seja contraído junto com... Ah, então ela é tipo uma capa por fora do capilar. Aqui, ó, Sim, né? ele vai estar associado ao capilar. Tem muitas impressões. Às vezes, um capilar tem vários pericílios associados. E essa população perivascular vai fazer com que esse capilar tenha capacidade de se contrair e vai ajudar a regular o fluxo de sangue dentro desse capilar. Por que o nome pericito? Porque são células que vão estar ao redor dos capilares. Então, pericitos. Certo? Nas arteríolas, Não, é população específica de capilar e de vênulas pós-capilares, que a gente vai ver isso. Que a gente vê que vem artéria, veia, vênula, arteríola capilar, vênula pós-capilar. Então, nessas duas estruturas, a gente vai encontrar pericitos são população celular adjacente a capilares e vênulas pós-capilares. Certo? Agora nós entramos em veias, que são a última parte do nosso cardiovascular. Então, eles vão estar presentes nos capilares e venas pós-capilar? Isso, só não dá para ainda não, é só molhar o bico. De veias. As veias, elas vão se classificar de acordo com o tamanho. Elas se classificam em 4 tipos, certo? As primeiras estruturas são as nossas vênulas pós-capilares. As venas pós-capilares são as venas de menor diâmetro, certo? Essas venas são bem pequenas, elas têm até 0,1 centímetros. E por que pós-capilares? Porque são a primeira população. Não são as musculares que estão 0,01? Não. Calma. Ela tem a mesma estrutura que a muscular. Só que ela é denominada pós-capilar porque ela está imediatamente depois do capilar. Depois das venas pós-capilares, a gente tem as nossas vênulas, no caso, musculares. Essas vênulas musculares, elas são continuação dessas. Então, essa vena aqui vira essa daqui. Essas venas musculares têm até 0,1 milímetro e ela apresenta 3 a 8 capas de músculo liso. 6 a 8 capas de músculo. 1 ou 2 capas. Estou pensando já em veia. 1 a 2 capas de músculo liso, certo? Só passa um eritrócito também ou não? Passa mais de... Passa. Ai, não Depende. lembrei. Na lâmina ela é mais desordenada, assim. Sim. Os eritrócitos. Vamos lá. Dentre essas duas populações existe um terceiro tipo de veias. Esse terceiro tipo dentro de vênulas é chamado HEV, que são vênulas de endotélio alto. Essas HEV são um tipo muito específico e característico em órgãos linfóides. Característico de Essa órgãos... HIV encontra-se nas venas musculares? Não, em vênulas. Essa aqui, a primeira classificação é vênula. Órgãos linfóides. Por que órgãos linfóides? Nos órgãos linfóides como timo, baço, medula óssea e gânglios linfáticos, por exemplo, a gente tem uma intensa migração de linfócitos. Essa intensa migração de linfócitos faz com que surja uma população de veias diferentes. Essa população de veias, ela tem um endotélio que chega a apresentar características cúbicas. E esse endotélio chega a ser quase cúbico para suportar essa migração. Porque como são veias muito pequenas, o endotélio tem que ser cúbico para suportar a migração. As células têm aspecto cuboide, o endotélio delas é alto. Então, numa veia comum, que você teria uma célula assim, veia comum. Na veia de endotélio alto, você vai ter a célula mais ou menos assim. Para que isso? Para suportar
migração de linfocitos. Também porque elas produzem alguns fatores quimiotáticos. O que são fatores quimiotáticos? São substâncias químicas que estimulam esses linfocitos a migrar. Então, se a célula tem muita produção, ela vai ter um desenvolvimento maior das organelas. Então, ela precisa de um maior espaço, a célula vai crescer. Certo? Deu para pegar? Esse HIV significa o que? Vênulas de endotélio alto. Deixa eu terminar. Vênulas de endotélio alto. Elas só não existem no nosso baço. Todos os órgãos linfáticos secundários, no caso, tudo que não é timo, tudo que é linfático secundário, vai apresentar essas vênulas. Porque o timo ele tem toda uma arquitetura própria. A gente vai ver na próxima parte, que é a nossa parte de linfático. Então não timo nem baço. Não, nem timo nem baço. Todo o restante, órgãos linfóides secundários, exceto vaso. Então só a medula. Tem gânglios linfáticos, tem Tem gânglios, nódulos, tecido linfático difuso, tem uma grande quantidade de lugares que tem essa migração. Um exemplo desses órgãos linfáticos secundários seriam as placas de Pédia do intestino delgado. Elas têm essas vênulas de endotélio alto, certo? Entramos na segunda classificação, que são as veias pequenas. É coisa, né? Venas ou venas? Venas já, venas pequenas. Tem as vênulas de endotélio alto e as vênulas pequenas, né? Já citamos. Todos os tipos de vênulas nós já citamos. Não, vênulas de endotélio alto, não é vênulas. Sim, são... Vênulas só tem 2. São 3. São Ah, vênulas esse de aqui é endotélio alto. vênulas. Isso, eu escrevi errado. Terceiro tipo, no caso, nosso quarto já, mas a segunda classificação, são as venas pequenas, que elas são continuação das vênulas musculares. Qual a característica dessas venas? Elas têm 3 capas de músculo liso. Só isso? Sim, só isso. Só tem 3 capas. 3 capas de músculo liso. As venas pequenas desembocam nas nossas venas médias. Como eu classifico uma vena como média? 10 Diâmetro 10 milímetros. de até 10 milímetros. Então, se a vena tem um diâmetro de até 10 milímetros, vena média. São mais profundos. E depois a gente vai ver... Opa, a gente já entrou uma coisa aqui. Algumas delas são profundas, ou a maioria são profundas. E outra característica. Em volta. 10 Elas milímetros. É apresentam- 10 milímetros mesmo no centímetro? Aham. Apresentam válvulas. Nesse caso aqui a gente já fala das venas safenas, das venas mesentéricas. Então você vai das começar a venas apresentar da válvula a perna, partir da média? das médias. Sim. São a maior abundância no corpo humano são essas venas médias. Safenas e que mesmo? Mesentéricas. Mesentéricas. São venas de calibre pequeno. A gente vai ter como venas grandes praticamente a veia cava, o tronco braquiocefálico, que dá pra ver que tem um diâmetro muito grande. O restante geralmente são venas médias. E as nossas venas Pô, mas de 1 um centímetro é grande, cara. 10 milímetros é grande. E as venas grandes, 10 milímetros é isso aqui. elas têm diâmetro Não, 10 milímetros é 1 centímetro. maior Milímetro? Ah, é 10 milímetros. É, que 10 milímetros. é grande pra caramba. Qual a diferença também? A túnica média delas é escassa, túnica média escassa, capa adventícia desenvolvida.
Delgada no espanhol é escassa. Sim. Escassa, delgada quer dizer fina. O que está escrito aí? Túnica média, escassa. Delgada também fina. Né? Ou delgada, fina. E capa adventícia desenvolvida. Escassa. E capa adventícia desenvolvida. Acho que é assim. Essa, você deu play aí? Adventícia desenvolvida. Ou seja, são veias que elas têm muito tecido fibroso. Para quê? Porque elas têm, como elas têm um maior diâmetro, elas suportam uma maior passagem de sangue. Então, elas têm mais tecido fibroso. Pode ter válvulas, algumas apresentam sim, mas válvula é característica mais de venas médias, certo? Isso. Terminamos então o sistema cardiovascular.